Tema desta noite, perfeição espiritual. Vamos ver o que Deus quer nos revelar. Começando com Colossenses capítulo 1, versículos 25 a 29. Diz a palavra de Paulo à igreja dos Colossenses, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Há uma dispensação da parte de Deus, uma aliança, que me foi confiada. Olha que coisa linda, a vosso favor. A nova aliança foi confiada a Paulo para ser favor na sua vida. A graça é um favor imerecido. Graças a Deus, é para seu favor. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Nós estamos aqui dando pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Havia muito que não se conhecia. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Diga, eu sou um santo, uma santa de Deus. Há mistérios manifestados para você. Aos quais, você está perguntando, por que para mim? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, este Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O objetivo, quando Jesus vier nos buscar como sua igreja, é todos nós sermos apresentados perfeitos diante de Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar, porque hoje Deus quer falar de perfeição espiritual. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Pai amado e bendito, Deus maravilhoso, eterno Pai, Criador do universo, mas Criador também dos nossos espíritos, Senhor absoluto das nossas vidas. Deus justo, Deus soberano, Deus fiel. Aqui estamos nós, Senhor, para ouvir a Tua voz, nesta quinta-feira maravilhosa. Tu trouxeste parte do corpo de Cristo, para ouvir revelação, para ter acesso a mistérios que estavam ocultos, não estão mais, porque aprouve a Ti, Pai, nos revelar esta dispensação, a nova e eterna aliança, a graça, porque este é o favor imerecido que aprouve a nós, Senhor, tomar como vida abundante. Nós nos abrimos para ouvir a Tua voz e já entregamos nas Tuas mãos agora, Senhor, todas as aflições, os problemas, as ansiedades, os medos, as angústias, tudo aquilo, Senhor, tudo que está roubando aos nossos pensamentos, que está nos dispersando, tudo aquilo, Senhor, que está ocupando a nossa mente, a nossa vida, indevidamente, nós depositamos agora no Teu altar, Senhor, levando cativos os pensamentos em obediência a Cristo, sabendo que Tu estás no controle absoluto. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. E enquanto estamos aqui, os Teus anjos já estão ministrando em nosso favor. E ao sairmos deste santo lugar, coisas já terão acontecido. Favores Teus virão ao nosso encontro. Nos abrimos para receber, em nome de Jesus, com ações de graças. E todos nós dizemos amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, queridos do Senhor, muito queridos mesmo, nós estamos juntos numa reforma protestante, outra, não aquela de Martinho Lutero, Calvino, não aquela de 1517, mas uma reforma que acontece, prevista e profetizada através das Sagradas Escrituras para estes tempos finais que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando voltará, na verdade, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Louvado seja Deus,
porque nós estamos compreendendo que salvação não é só aquele apelo feito aos finais de culto, e que as pessoas dizem aí fora, aceitei a Jesus, e pronto, a vida continua, às vezes da mesma forma, às vezes cheias de questionamentos não respondidos, mas as pessoas se dizem cristãs, usam uma Bíblia, têm aí um título, sou crente, às vezes exercem algum tipo de ministério, mas não veem o fruto daquilo que aconteceu no seu espírito, daquela salvação. E nós temos ensinado as pessoas que chegam a uma igreja trazidas por Deus, porque a gente trazida pela sua própria carne, a gente trazida para ser plantada pelo inimigo, como joio, mas as pessoas trazidas por Deus, os seus filhos, os seus eleitos, os predestinados para a salvação, chegam à igreja, têm um encontro com Cristo, mas essas pessoas precisam de uma continuidade, não é verdade? Que Deus continue a fazer a obra que Ele começou, porque na Bíblia está escrito assim, aquele que começou boa obra em vós é fiel para terminá-la, para completá-la. Então, se Deus começa alguma coisa, Ele tem que acabar. Deus não é homem para que desista no meio do caminho, para que se arrependa. Deus começa e Deus termina. Então, quando Deus traz alguém para se revelar a esta pessoa, isto é o começo desta vida espiritual aqui na Terra, porque espiritualmente o nosso começo foi antes da fundação do mundo, quando Deus em espírito nos criou a sua imagem e semelhança. Agora, tem um começo aqui, um encontro, um reencontro, na verdade a Bíblia chama de reconciliação com o Pai, através de Jesus Cristo. Só que a pessoa não pode ter um encontro com Jesus, entender que agora Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, e acabar nisso. Ficar só com este conhecimento. Isto é o leite, isto é o beabá do Evangelho. A pessoa precisa ter o quê? Cuidados. Ela chegou, ela é como um bebê frágil na obra de Deus, espiritualmente falando. Ela precisa se desenvolver. E a igreja tem esta responsabilidade de desenvolver, ou de assessorar, ou de ajudar, de auxiliar no desenvolvimento deste novo convertido, fazendo com que esta pessoa receba alimento, e esse alimento vá lhe suprindo as necessidades de cada etapa da sua nova vida espiritual, e que ela vá crescendo em tudo, mas que ela ganhe espiritualmente maturidade, que ela ganhe o quê? A perfeição. Então, eu tenho dito aqui que a maioria das igrejas se preocupa com a questão externa. Você vê, as pessoas chegam numa igreja, elas chegam do mundo e, de repente, elas começam a mudar exteriormente. São tantos os lugares que a pessoa diz assim, olha, agora eu estou indo numa igreja. Você sabe que aí fora dizem assim, você virou crente? Virou. Né? Você virou o crente? Ah, eu virei crente. O que eu virei crente? E às vezes a pessoa não precisa nem falar. Ela aparece depois de algum tempo, encontra-se com alguém, a pessoa olha para ela e diz assim, você virou crente? O que significa isso? Pensem. Você não abriu a boca, alguém olha para você e diz assim, você virou crente? Por que ela está fazendo essa pergunta? Por causa do exterior. A maioria dos ministérios se preocupa com essa questão externa. Não corte mais o cabelo. Se é mulher, não depile as pernas, né? Não vá à praia, não pinte os lábios, não use calças, não faça isso, não aconteça. Não coma tal coisa, cuidado, guarda este dia, esta hora não, olha a sexta-feira. Né? Eu já mostrei várias vezes aqui que Deus não está nem um pouco interessado na minha carne, nem no meu exterior. Deus não se comunica conosco na base da carne, na base do nosso exterior. Deus não olha o exterior do homem, Deus olha o coração, o interior. Deus olha lá dentro. E é nesse nível, no nível do coração, que nós estamos aprendendo que coração é o centro da vida, é o que comanda toda a vida, que não é esse músculo aqui, mas na Bíblia Sagrada mais tem referência aos nossos pensamentos do que aos nossos sentimentos. Então Deus conhece os nossos pensamentos, porque os sentimentos são consequência dos nossos pensamentos. Evidentemente que Deus também os conhece todos. Então, no nível dos pensamentos é que Deus nos conhece. Deus trabalha lá dentro. Deus trabalha lá nos nossos sentimentos. Deus trabalha na nossa alma. Deus trabalha no nosso espírito.
Então, o apóstolo Paulo, ele diz, neste texto que nós lemos no início, que há um mistério que estava oculto, mas que agora aprove a Deus nos revelar. Ele diz, agora se manifestou aos seus santos. Então, já sabemos que santo não é aquela estatuazinha cultuada, que é o são isso, o são aquilo, a santinha não sei o quê, a nossa não sei o que lá, que não é nossa, é deles e tal. Então, isso não é o santo. O santo é aquele que foi santificado pela presença de Cristo em sua vida. Aquele que é santo, que é Jesus, se fez um com o seu espírito. E ele tornou o seu espírito santo. Então, agora você é um santo de Deus, uma santa de Deus. Amém? Ok? Então, quando fala aqui, se manifestou agora o mistério aos seus santos, está falando da igreja de Cristo Jesus na terra. Quer dizer que há uma mensagem que esteve escondida. Há uma mensagem que esteve oculta. Não era para os profetas do Antigo Testamento, apesar deles terem profetizado a respeito desta mensagem. Mas era uma mensagem para os santos de origem gentílica. Esses santos somos nós, que não temos sangue judeu em nossas veias. Deus nos olha como santos. Pode ser que você olhe para você mesmo e diga assim, eu, santo? Mas se você está em Cristo, se Cristo está na sua vida, Ele olha para você e Ele lhe vê como santo. Aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus. Aqueles que renasceram de uma semente incorruptível. Agora são novas criaturas. Então diga, eu sou santo. Tem certeza? A Bíblia diz que sim. Nós somos santos porque Ele nos imputou santidade. Imputou. Nós não merecíamos, não fizemos nada para receber isso. Por graça, é um dom imerecido, é um favor de Deus, Ele nos imputou santidade. Então, Deus traz uma mensagem para os gentios, não mais para os judeus. No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, o povo sempre procurava Jeová lá em cima. Onde está Jeová? Lá em cima, lá em cima. E como eles não podiam falar direto com Deus, os judeus não falavam direto com Deus. Não tinha essa oração que nós fazemos hoje, né? Eles não podiam. Eles tinham um sacerdote que os representava e que intercedia por eles para chamar a Jeová. Então, quando o povo precisava de uma direção, de uma resposta, o sacerdote era um intermediário. Ele é que chamava Jeová, perguntava, recebia a resposta e levava a resposta para o povo, tá? Então, nós estamos entendendo isso, é importante que você saiba, porque Jeová não é nome. Jeová é uma palavra hebraica que significa um monte de coisas da pessoa de Deus, mas não é o nome de Deus. O nome de Deus, o Jeová do Antigo Testamento, se manifesta em carne. E agora em carne ele tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus. Então, Jeová, na verdade, é o quê? A essência. Quem é esta pessoa em carne? Jesus, tá? Então, não existem três deuses. A igreja já sabe que trindade celestial nem está na Bíblia. Santíssima Trindade, isso não existe. Existe um único Deus, triúnico, que se manifestou como Pai, se manifestou em outra época como Filho, e agora nesta dispensação, nesta era, nesta aliança, depois da sua morte e ressurreição, se manifesta como Espírito Santo, tá? Esse Deus, que no passado era apenas conhecido com títulos e manifestações, você sabe, Jeová, quando ele se manifestava com provisão, qual era o nome dele? Jeová Jiré. Quando este Deus se manifestava trazendo paz, Jeová Shalom. Quando este Deus se manifestava trazendo cura, Jeová Rafá. Quando Deus se manifestava como o grande, o altíssimo, Jeová Elohim. Então, são nomes que eram acoplados ao nome Jeová para dar entendimento da manifestação do mesmo Deus. Agora, diz o apóstolo Paulo que toda a plenitude da divindade, todas as suas manifestações, tudo que é Deus, se encerra na pessoa de Jesus. Então, Jeová é
Jesus. Agora Deus tem um nome, Jesus Cristo. E esse Jesus não está apenas lá em cima no trono de glória. Este é o mistério que os judeus não souberam. Não tiveram a revelação. Mas que agora foi revelado nesta dispensação aos gentios. Qual é o mistério? Cristo não só lá em cima. Cristo em vós, a esperança da glória. Então diga, Cristo está em mim. Na manifestação do Espírito Santo. Você sabe por que nós não temos medo da morte? Nós não temos medo do escuro? Nós não temos medo de assombração? Nós não temos medo do diabo? Nós não temos medo de encosto? Nós não temos medo de sexta-feira 13? Nós não temos medo de olho gordo? Nós não temos medo de injustiça? Você sabe por que nós não temos medo? Porque Cristo está em nós. Nós não temos medo. Cristo em nós, a esperança da... Então, se aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, isso faz parte do nosso chamado. Isto aqui, amado, é nós levarmos conhecimento às pessoas. Isto aqui é mostrar às pessoas que Cristo está nelas. Não fica procurando Cristo. As pessoas entram nas igrejas e elas querem uma referência. Onde está Cristo? Por isso que as igrejas têm cruz, santo, estátuas, imagens, pinturas. As pessoas vão e se voltam para aquilo, achando que Cristo está naquilo. Cristo não está naquilo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você quer ver Cristo? Olhe para dentro de você, você vai encontrar Cristo dentro de você. Você quer falar com Cristo? Você pode ver Cristo na vida do irmão que está ao seu lado. Amém? Olhe o seu irmão aí do lado e diga, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Amém? Não é lindo isso? Glória a Deus. Muito bem. Então, se eu compreendo, se eu aceito estas verdades, se eu recebo isso dentro de mim, se eu misturo fé com este conhecimento, se eu acredito que Cristo está em mim, logo, eu não vou ser uma pessoa normal. Então, eu estou aqui declarando, eu não sou uma mulher normal. E não me olhem com essa cara estranha, porque você também não é uma pessoa normal. Diga, eu não sou um homem normal, não sou uma mulher normal. Espiritualmente falando. Porque olhar para uma pessoa e falar pelo visual que ela não é normal, é estranho. Agora, nós não somos espiritualmente pessoas normais. Vamos voltar a Colossenses 1:28 só para a gente ver. Olha só. Paulo diz isto aqui, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. O que Paulo ensinava. Passava conhecimento para que a sabedoria de Deus estivesse nesse homem. A fim, para que isso? Para que tanto conhecimento? Você vem aqui, a gente tem louvor menor. A gente tem testemunho menor. A gente tem oração. Tem dia só para isso, mas dentro do culto, menor. Mas a gente tem conhecimento grande. No meio do culto, a palavra é maior. Maior, conhecimento. A fim de quê? De que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, Paulo dizia que ele se esforçava por apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, a perfeição, ela não advém de qualquer coisa que eu consiga me esforçando para obter. A perfeição vem porque Cristo veio à nossa vida. Você está entendendo? Amém? Agora, nós temos que ensinar as pessoas que Cristo veio. Está dentro delas, quando elas o confessam como seu Salvador. Faz morada em sua vida. E agora? Agora vamos ajudar a desenvolver o Cristo na vida de cada filho de Deus. Como é que isto vai mudar a vida desta pessoa? Se você crer que Cristo está na sua vida... Se você crer que porque Cristo está na sua vida, você é perfeito, você vai ter uma segurança tão grande, você vai ter integridade espiritual, você vai ter uma paz que ninguém lhe rouba, não haverá doença, mentira que venha à sua vida, que você aceite pacificamente, que você não diga para a mentira, não. Cristo está em mim e isto é a minha esperança da glória de Deus se manifestar. Então, você tem o quê? Estrutura espiritual.
Você tem o quê? Maturidade. O Cristo que está em você está lhe trazendo, pelo conhecimento, esta vivência. A tendência da igreja, geral aí fora, não da Cristo Vive, por favor, é querer sempre ajudar Deus a fazer a perfeição dos crentes. Então assim, vamos ter um culto para aperfeiçoamento, vamos ter um culto para consagração, vamos ter um culto para santificação. Ora, ninguém pode fazer isso na vida de ninguém. Então ficam ajudando, né, a aperfeiçoar a vida alheia. E aí entra um monte de julgamento, um monte de justiça própria, um monte de crítica, um monte de juízo sobre as pessoas. Por quê? Porque se você não se enquadra no meu padrão de justiça, então você está fora, você não é santo. Mas se eu não me enquadro no seu padrão de santidade, então eu sou profana e eu estou fora do seu padrão. Você está compreendendo? E isso gera o quê? As guerras espirituais que estão aí, as divisões, o disse-me-disse, o deixa para lá, aquele lá é pecador, aquele lá é santinho do pau oco. Você sabe o que é isso, né? Sabe o que é santinho do pau oco? Porque uma vez eu falei isso aqui e disseram que era palavrão. Isso não é palavrão, isso aí é história, tá? Do Brasil. O que acontecia aqui na época das esmeraldas, do ouro? O que acontecia aqui? Você sabe, não é? Os nossos patrícios pegavam todo o ouro daqui, as pedras. O apóstolo Miguel Ângelo é um santo, mas todos os patrícios, minha mãe também, me perdoe, pegavam o quê? O ouro, as pedras preciosas, e eles faziam aqueles santos de barro, de pau, de madeira, e dentro era oco. Enfiava todo aquele ouro, todas aquelas pedras preciosas, e falava que estavam levando o quê? Santos para lá e trazendo santos de Portugal para cá. Então, daí vem a expressão santo do pau oco, né? Quer dizer, era só aparência, o objetivo era muito outro, né? Então, se fabricam, infelizmente, nas igrejas, crentes que são santinhos do pau oco. Por fora, que estranho, que pessoa, né? Nossa, para andar assim, deve ser consagrada, assim com Deus. Não, tem que tomar cuidado, porque tem muito pau oco. É verdade, não é verdade? É verdade. Agora, Deus sabe disso. Então, a tendência da igreja tradicional, né, é fazer o quê? Ajudar a Deus. Vamos fazer o povo de Deus ser crente perfeito. Deixa aquele cabelão, aquelas mulheres. Hoje, 35 graus estava hoje. E as mulheres aqui com o cabelão. Os homens nas igrejas lá no Nordeste, faz 50 graus no verão, todos de gravata, todos de paletó. Vocês sabem que é verdade. Não podem entrar na igreja assim, nós estamos ajudando Deus a fabricar santinhos. É assim, não é? As mulheres, um verãozão, cidades praianas, litoral, pelos nas pernas, sai até o pé, um bolo de noiva na cabeça, samambaias choronas nos braços, e aquele calor, e a pessoa, irmãos, tem um detalhe, para ser mais santo, não pode usar shampoo, nem sabonete, Dove. Então as pessoas acham que estão ajudando Deus a fazer santos. Não, estão ajudando a fazer santos do pau oco. Desculpe, mas é a verdade. O que significa uma pessoa ser perfeita? Vamos então para o que nos interessa, né? O que significa uma pessoa ser perfeita em Cristo Jesus? 2 de Pedro 1:4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As promessas de Deus já nos têm sido doadas. Para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes, participantes juntamente da natureza divina. Uma natureza de Deus para você participar dela. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, aqui está falando o quê? De uma pessoa que participa da natureza divina. É Deus que vai fazer esta pessoa participar da natureza dele. Não é obra humana. Você está entendendo? Não adianta fabricar, não adianta criar um estereótipo de como a pessoa é perfeita para Cristo. É Cristo que faz a pessoa de dentro para fora se tornar perfeita nele. Amém?
Amém? Você já percebeu, desde que você começou a receber conhecimento da graça de Deus, como você se tornou em outra pessoa? Quem tem certeza e convicção que mudou por dentro? Lógico, não tem como ser diferente, porque não é obra humana. Você não entra aqui e tem uma placa lá, 5 centímetros da saia acima dos joelhos, e o diácono medindo. Sempre é um homem, não sei porquê. Aí ele olha e fala, oh, está muito curta essa saia. Senhor, tuas obras são maravilhosas, pelas quais nos têm sido doadas suas grandes preciosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então, assim, como é que se participa da natureza divina? Só se Deus fizer isso, porque não dá para ser de outra forma. Então, qual é a diferença? Agora você vai entender uma coisa, para entendermos mesmo. Qual é a diferença entre a santificação e a perfeição para a salvação? E a santificação e a perfeição da vida no dia a dia. São duas coisas diferentes, tá bem? Existe uma santificação imputada por Jesus no nosso espírito que vem através da salvação. É dom de Deus, é por graça. Esta santificação que eu não posso fabricar, esta santificação que eu não posso fazer, é Deus que faz em mim. Ele me imputa, sabe o que é isso? Ele põe isso dentro de mim. Ele sela essa santificação dentro de mim. São as chamadas, teologicamente, leis de imputação, né? As leis de santificação para a vida eterna. O que ele faz no meu espírito já me dá a vida eterna. Mas existe uma santificação que é a do testemunho, que é a santificação do dia a dia, é a santificação no meu falar, é a santificação no meu relacionamento com a minha família, é a santificação na minha relação com as pessoas que convivem comigo, é a santificação mostrada e demonstrada e vivida, vivenciada na minha forma de negociar nesta terra. Então, tudo isto aqui, não é? Do viver, do falar, do cuidar da família, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, amados. Nós estamos aqui fazendo isso, sendo santificados, sendo preparados para viver como povo de Deus nesta terra. Triste coisa é, eu confesso Jesus, o recebo como meu Salvador, pego a minha Bíblia e o meu espírito tem a imputação da santificação para a salvação. Sou santa no meu espírito, sou salva. E vivo nesta terra falando mal dos outros, fazendo fofoca, me metendo onde eu não devo. Na hora de fazer um negócio, eu passo a perna em alguém. Compro, como chama aquilo? Fiscal. Dá bola para não sei quem. Não é? Que é o mal dos outros. Então, eu estou com uma santificação imputada no meu espírito, mas eu não tenho a santificação do dia a dia. Eu não vivo como uma cristã, como povo de Deus aqui nesta terra. Então, existe na realidade uma receita bem simples, que faz com que o povo de Deus não seja mais ameaçado por nada nem por ninguém. Esta palavra, quando nós começamos a falar da graça de Deus, esse conhecimento acaba, amados, com os complexos de inferioridade. Essa palavra acaba com o nosso passado triste, com as lembranças, com as desilusões, com tudo aquilo que era coisas erradas e coisas que não devem nem ser lembradas. Todas essas coisas passam quando você conhece as verdades de Deus. Você está conhecendo verdades de Deus? As verdades de Deus vão ocupando os seus pensamentos, vão ocupando os seus sentimentos, vão ocupando o seu dia a dia, e isso vai o quê? As coisas velhas vão cedendo lugar a estas coisas novas. É por isso que você vai sendo transformado por dentro. Em Efésios 1:3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É aqui mesmo, tá? Então assim, toda sorte de bênçãos já nos tem abençoado. Eu sou uma abençoada, e você? Diga, eu sou um abençoado. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Assim como nos escolheu nele. Então, não fomos nós que o escolhemos. Foi ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Se você chegou o ano passado, não pensa que Deus lhe escolheu o ano passado, há 2 anos ou há 20 anos. Foi antes da fundação do mundo.
Agora começa a complicação. Que só o perfeito em Cristo entende. Diz aqui, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, o meu chamado em Cristo é para ser santa e irrepreensível. Qual é o seu chamado por ser um eleito de Deus, um salvo por Cristo Jesus? Santo e... Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar, mas espera um pouco. Pastora, a senhora não erra? Erro. A senhora não peca? Peco. A senhora não adoece? Adoeço. Mas a senhora diz que é santa? O meu espírito é santo e irrepreensível. Porque quem se uniu ao meu espírito foi o santo e irrepreensível Jesus Cristo. Então o meu espírito e o seu espírito é santo e irrepreensível. Amém? Agora, você prefere ficar com o que a Bíblia diz ou com o que os homens dizem? Põe aí o 4 mesmo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então não admita mais ninguém me chamando de pecador, miserável, pó da terra, gafanhoto, imundo. Não, eu sou santo e irrepreensível. Isto já aconteceu no seu e no meu espírito. Versículo 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não foi por meu livre-arbítrio, nem pelo seu. Foi pelo beneplácito da vontade de Deus. Versículo 11. Nele digo, em Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual foi o conselho da vontade de Deus? Foi nos predestinar para Ele. Ele ouviu o conselho de quem quando Ele escolheu você? Dele mesmo. O beneplácito da sua vontade. O conselho da sua vontade. E para que Deus lhe predestinou? Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, antes da fundação do mundo, esperamos em Cristo. Então, uma pessoa que compreende o seu chamado, uma pessoa que compreende a soberania de Deus, que compreende esse ato de justiça, a primeira coisa que lhe dá é um desejo de louvar a Deus, porque nós fomos feitos para o louvor. Quem compreende isto aqui quer louvar a Deus. Quando você vira um homem desta igreja, homem, porque as pessoas com homem são meio assim, não é? Batendo palmas, cantando, dançando, pulando, saltando, é porque se lhe imputou no Espírito a sua predestinação, a sua eleição. E como ele é feito para o louvor, ele não pode ficar quieto. Amém? Agora, só que ele já sabe disso. Então, isso naturalmente é manifestado de dentro para fora. Qual é o chamado da igreja? Mostrar a perfeição em Cristo. Mostrar a nossa posição espiritual em Cristo. Já fomos espíritos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós vivemos num corpo. Este corpo é carne. Este corpo de carne vira pó. Mas no nosso espírito há uma perfeição para sempre. Amém? Agora, se você não acreditar nisso, veja o que pode acontecer. Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, qual é o perigo de você não seguir estes ensinamentos? Não entender que Cristo em você é esperança da glória, que maior é o que está em você, que quem imputou salvação no seu espírito foi Ele, que a salvação para o dia a dia é o conhecimento que vai desenvolver na sua vida. Então, se você não conhece isso, qual é o perigo? Primeiro lugar, que você seja enredado com vãs filosofias. O que são filosofias? Buscas da verdade. Agora, você imagina uma pessoa enredada com buscas da verdade, que não é a verdade. É um monte de caminho alternativo. Porque filosofia não tem verdade. Tem o quê? Filosofia, buscas da verdade. É triste, amado, um filho de Deus está num lugar, pensando que é obra de Deus, e está ali sendo enredado com coisas vãs.
Você sabe, pessoas estão aí enredadas. Ah, é um pouquinho de óleo, é uma campanha, é uma corrente, não sei do que, é um jejum. Isso tudo são o quê? Tradições. São costumes dos homens, são imposições dos homens. Não são coisas segundo Cristo, diz aqui, não segundo Cristo. É preciso que a igreja de Jesus entenda que a perfeição, ela veio pelo que aconteceu através de Cristo no nosso espírito. Cristo passa a ser na nossa vida o Senhor de senhores, o Rei de reis e não um conto de fadas. Jesus não é um conto de fadas. Jesus é rei. Ele reina na minha vida, ele reina na sua vida. Ele é Senhor. Então ele é aquele que é soberano na sua vida, soberano na minha vida. Amém. Vamos lá. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, o problema é o que dão nas igrejas, leite. É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O crente no Brasil só se alimenta de leite. Não passa de uma criança. É inexperiente na palavra. Não crê que é salvo por graça. Não crê que é predestinado, que é eleito. Não crê que já está livre da maldição. Não crê que já está livre dos principados e das potestades. E aí ficam aí fazendo avivamento. Cultos de quebra de maldição. Cultos de libertação. Você sabe como é que se faz um desses cultos no Brasil? Vamos ter um culto de avivamento. Sabe, não é na palavra não, porque o que aviva aqui é a palavra. Como é que se faz culto de avivamento no Brasil? Mandam chamar um pastor de fora. Sempre assim, porque os daqui, coitados, né? É americano, que é para ter aqueles trejeitos todos de americano, né? Mandam-lhe um bilhete de primeira classe, numa dessas companhias aí, né? E aí, vai lá, mandam uma limusine, uma BMW, sei lá o que, Mercedes, na porta lá do aeroporto. Levam esse cara lá para onde? Para o Hilton? Não sei. Pagam-lhe uma estadia em suíte presidencial a quanto? $2.000, $3.000, né? Por dia. E aí, ele anuncia, venham todos para 3 noites de avivamentos. Primeira noite, o programa, como derrotar o diabo. E o povo vai. E aí o pregador faz coisas mirabolantes, amados, com aquele intérprete ao lado, aquilo é a coisa mais engraçada que existe. Porque o intérprete faz as mesmas coisas mirabolantes que o pregador faz. E todo mundo toma nota, todo mundo aplicadinho, tomando nota, tomando nota, tomando nota. E ele decreta, a partir de hoje, um jejum de 41 dias. E todo mundo, oh, que grande avivamento que ele trouxe para o Brasil. Que grande afundamento, não é? Mais um. Segunda noite, tema, 7 passos para ser salvo. É ruim, hein? Terceira noite, o que fazer para ter direito ao Espírito Santo? Esta igreja, com o conhecimento que tem, iria a este avivamento? Isso tudo é criancice, amado. Isso tudo é falta de conhecimento da palavra. Hebreus 6:1 diz assim, por isso, pondo de parte, põe de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que a doutrina de Cristo tinha princípios elementares. Qual Cristo? O Cristo judeu no cumprimento da lei, na carne. Tinha o quê? Coisas elementares, coisas básicas do judaísmo. O judaísmo é elementar, meu caro Watson. É coisa pequena, é coisa básica, é rudimento. Ele fala, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar. Se não puser de parte, não se deixa levar para o que é perfeito. Então fica lá com jejum, batismo, e pia, e não sei o que na cabeça, e véu, e cinza, e monte, e jejum, e vigília, e combater, e não sei o que. Não avança para aquilo que é perfeito. E ele diz, olha, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, só falam nisso. E da fé em Deus, ai que canseira. E depois se você continuar, fala do ensino de batismos, e da imposição de mãos, e do juízo final, e de etc e tal. Então, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que existe uma doutrina que é tão elementar, é tão AEI-OU, que tem que ser posta de parte, pôr de lado, não pegar outra vez. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Quer dizer que existe uma mensagem perfeita. Qual é a mensagem perfeita, igreja?
A graça, diga, a graça de Deus é perfeita. Diga, é a única mensagem perfeita. Isto é Paulo escrevendo a judeus convertidos, aos hebreus, ao cristianismo. Os hebreus eram sempre crianças, porque eram judeus, lógico, tinham todo um peso da tradição. Eles não avançavam para o que é perfeito, só se alimentavam de leite. Nossos irmãos em Cristo também no Brasil estão em grande necessidade, porque não foram ensinados à perfeição e se entregam aí aos joguetes na mão das igrejas. Amados, Deus nos chamou para vivermos como reis e sacerdotes, mas para isso é preciso deixar para trás todas as imperfeições, tudo que é da carne, tudo que é rudimento de obras mortas, tudo que é legalismo, e é necessário avançar para aquilo que é perfeito. Esta igreja, e tem raras no Brasil e no mundo, esta igreja é uma igreja de pessoas iluminadas, de pessoas que são por cabeça, de pessoas que estão perfeitas em Cristo e sabem que estão perfeitas em Cristo. Pessoas que sabem que são predestinadas, são eleitas, são escolhidas, são amadas por Deus, são chamadas pelo próprio Deus, são vocacionadas, são cartas escritas pelo Deus vivente. São pessoas que brilham, são pessoas que são luz na sua casa, luz no seu trabalho, luz nessa sociedade aí cheia de trevas. São pessoas que sabem que são livres dos principados e das potestades. Pessoas que não se curvam às mentiras do derrotado. São pessoas que sabem que pelas chagas de Cristo estão curadas. São pessoas prósperas em Jesus, porque tudo isso foi imputado como herança. Diga, eu recebo esta palavra. Amado, isto se chama perfeição em Cristo. O resto é ficar lá nos rudimentos e não se deixar levar para aquilo que Cristo tem, que é a perfeição total. Aquela perfeição que Ele imputou no seu espírito, Ele quer ver manifestada no seu agir, no seu falar, no seu sentir, no seu negociar, no seu viver, porque esta perfeição é a plenitude da graça sobre graça. Que você possa entender que Deus tem uma obra, Ele começou e Ele está completando a cada dia, a cada culto, a cada estudo bíblico, a cada reunião de oração, a cada hora que a palavra chega até você, esta palavra traz o perfeito do teu espírito para o perfeito da tua vida diária. Amém? Que você possa ver esta perfeição saindo do teu espírito, inundando o teu corpo, passando para todas as áreas da sua vida, e que você contemple a glória de Deus e faça aquilo para o que você foi criado, o louvor da glória do Pai. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém! E os perfeitos em Cristo digam glória a Deus. Onde está Cristo? Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Fique de pé no seu lugar, o Bispo Rai vem encerrar o culto. Você tem algo para pedir a Deus? Não fique procurando Deus nas paredes, Cristo está em você. E se você fala alto, se você fala baixo, se você fala para dentro, se você pensa, Deus conhece tudo a seu respeito. Vamos falar com Deus? Vamos encerrar falando com Deus? Bispo Rai vai nos dirigir nesse momento. Não há nada que este Deus perfeito, que fez você perfeito e que quer desenvolver perfeição em tudo na sua vida, não possa tornar perfeito na sua vida. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas, ó Pai, hoje e sempre, pela obra grandiosa que tu fizeste em nosso espírito. Ó Deus, obrigado pelos nossos olhos iluminados, obrigado porque hoje nós podemos compreender a obra, Jesus, a grandiosidade daquilo que tu fizeste nas nossas vidas, ó Pai. Somos imensamente gratos a ti. Obrigado, ó Pai, pela nossa escolha, pela nossa predestinação, desde antes da fundação do mundo, e pelo plano perfeito de vitória que tu definiste para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós deixaremos esse santuário daqui a alguns minutos, ó Deus, com a certeza, na confiança, ó Pai, que aquele que está em nós é maior e já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós declaramos que teremos uma sexta-feira grandiosa, ó Deus, com grandes vitórias. Nós colocamos diante de Ti as oportunidades que nós temos para ver a manifestação da Tua graça e da Tua glória. Tomamos posse, Jesus, de tudo aquilo que é nosso
nosso direito e declaramos, ó Pai, Amém, que a Pai. vitória já foi Já declarada foi, já e que foi. todos os inimigos, Sim, todas já as caíram, situações Senhor. inimigas Já caíram aos nossos pés. Debaixo dos Convém nossos que seja assim, porque tu definiste, tu declaraste que assim será, ó Pai. E nós recebemos em nosso espírito, Tua perfeição, com gratidão, Jesus. a manifestação Tudo, daquilo que tu nos deste, que tu Amém, nos concedeste, ó Pai. Glória a E nós Deus. declaramos, ó Pai, Amém, que a Senhor. graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. Eu recebo, E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Quem é mulher aqui, levanta a mão. Amém. Você vai levar alguma mulher que ainda não fez inscrição lá embaixo para a diaconisa Cris para fazer agora, para que você seja um instrumento de Deus nessa vida, para não perder a perfeição do próximo final de semana. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Abraço seu irmão, diga, estamos perfeitos em Cristo Jesus.